Fala galera, beleza? O edital do TCE Paraná tá na praça. É um concurso aí incrível, vale muito a pena se preparar. E a gente montou essa aula aqui com foco na discursiva. Eu deveria colocar aqui na super discursiva, né? Porque a gente vai ver que a discursiva veio pesadíssima, então vai ser de fato o diferencial entre os candidatos aprovados. E o objetivo dessa aula aqui é fazer com que você saia daqui com estratégias para se preparar de forma adequada a fim de conseguir notas acima de 90%, quem sabe até 100%, como tem conseguido vários alunos do Você Concursado, né? E figure ali entre as primeiras classificações, assim como os alunos do Você Concursado no concurso do TCE Santa Catarina, que ficaram aqui entre as 3 primeiras colocações, e também lá no TCU, em que a gente teve a maioria dos candidatos aprovados, né, que foram alunos ali do Você Concursado. Então, o objetivo é fazer com que você também seja um desses candidatos e consiga, de fato, ali a sua vaga nesse órgão tão sonhado que é o TCE Paraná. E por que ele é tão sonhado, né? Por que é tão interessante estudar, se preparar, né? Enfrentar aí esse desafio no concurso TCE? Primeiro, né, a remuneração inicial, que é uma das mais altas do Brasil, 22.460, tá? Segundo, por conta da estabilidade, né? Então você ganha um salário alto, né? E ainda tem total independência para prestar o seu serviço, né? De forma ali correta, né? Sem aquela interferência política ou sem aquela necessidade de, se eu não fizer bem feito, eu vou ser demitido. Não, você garante essa estabilidade. Então aí é uma remuneração para o resto da vida. É uma forma de você garantir aí a qualidade de vida para você e para as pessoas que você ama, né? Seja sua família, amigos e etc. Beleza? Então é um concurso que vale muito a pena estudar por conta disso. Lá ainda tem outros benefícios, né? Mas eu acho que só por isso aqui já vale todo o esforço, sem dúvida. Um aspecto interessante do edital, que talvez muita gente desanime, é porque quando ele vai olhar lá, vê a quantidade de vagas, né? E aí vê lá que tem pouquíssimas vagas, né, disponibilizadas lá no edital, e ele traz o tal do cadastro de reserva, beleza? Só que ele não traz de forma expressa qual é o tamanho do cadastro de reserva. Para isso, a gente precisa ir lá no item que fala sobre a prova discursiva. E a banca fala assim, vão ser corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva até as seguintes classificações. E aí traz isso aqui, né? Então traz, quantitativo aqui de corrigidos por candidato. Então, ampla concorrência, PCD e afrodescendentes. Né? Então, ao total, a gente tem aqui, para o cargo da área administrativa 100, contábil 160, econômico 100, engenharia 160, informática 100 e área jurídica 220. Então, vão ser corrigidos esses quantitativos. Se os candidatos que tiverem redação corrigida conseguirem os mínimos e forem aprovados, né, no concurso, então eles vão figurar ali dentro do cadastro de reserva. Então, logicamente, quanto mais próximo das vagas você estiver do cadastro de reserva, maiores são as chances de ser convocado. Mas veja que vão ter, né, vários candidatos ali no cadastro. E outro ponto interessante é que, mesmo que você não vá tão bem na objetiva, como a discursiva vale 40 pontos, você consegue ali, com um bom desempenho, talvez subir várias classificações, né? Assim como aconteceu, por exemplo, com o Pedro, no concurso da CGU, tá? Ele foi aluno aqui do Você Concursado e na prova objetiva ele estava fora das vagas, estava na colocação 141. Depois de tirar uma super nota na discursiva, ele ganhou 102 posições e foi para 39, foi para dentro das vagas. Então, assim, é bem provável que isso também aconteça aqui nesse concurso do TCE Paraná. Então, o candidato que talvez não tenha a melhor nota na objetiva fique ali nas primeiras classificações, justamente por ter um bom desempenho na prova discursiva, beleza? Então, ao longo dessa aula, né, se você quiser tirar alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, tá aqui o Instagram do Você Concursado, tá aqui o Telegram da Academia Discursivas também, para você poder, né, compartilhar ali, tirar alguma dúvida, porque o objetivo dessa aula aqui é ser bem direto, né? Então a gente vai passar nos principais pontos relacionados à discursiva, trazendo as estratégias, mas de forma bem direta, para valorizar o seu tempo, né, de estudo, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente tem o seguinte aqui, que a nota do concurso vai ser o somatório da prova objetiva com a prova discursiva. A prova objetiva, diferentemente das outras provas da Banca Sebrasp, ela vai ser de múltipla escolha, então não é uma prova certo e errado. O que isso quer dizer? Que aqui você vai poder chutar, né, nas questões que você não sabe. Então, não sei a questão, você vai escolher uma das alternativas e chutar, porque não há penalização, diferentemente do modelo certo e errado, em que uma errada anula uma certa, beleza? Então, aqui você pode chutar de forma tranquila. A prova vai ser dividida em 100 questões, sendo 50 questões para conhecimento geral e 50 questões para conhecimento específico. Então, ao todo, a prova objetiva vale 100 pontos.
Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo, né, de 25 pontos nas provas de conhecimento geral e na prova de conhecimento específico, e um total de 60 pontos na prova geral, né? Então aqui a gente já vai ter vários mínimos, né? Então o candidato precisa tirar 50% em conhecimento geral e 50% em conhecimento específico. Então não adianta só gabaritar conhecimento específico e não tirar os 25, né, ou 50% ali na parte de conhecimento geral, porque senão vai ser eliminado. E também não adianta tirar só os mínimos, né? Porque se a gente somar os mínimos aqui vai dar 50 pontos. Então você vai precisar de 60 para ser aprovado no somatório das duas. Então assim, é uma prova que já vai eliminar por parte da galera já, né, nesses mínimos. Mas quem está bem preparado, quem está estudando ali de forma efetivamente correta, vai buscar ali, não o mínimo, né, mas vai buscar ali a nota máxima nesse concurso. Show de bola. E a prova discursiva, Bruno? A prova discursiva, ela deve ser redigida em caneta preta, tá? Isso aqui é uma das especificações do edital. E ela vai ser composta por 4 questões discursivas para serem redigidas em até 15 linhas, beleza? E um parecer ou instrução para ser redigido em até 60 linhas, beleza? 60 linhas, tá? Cada questão valerá 5 pontos. 2 vão versar sobre conhecimento geral e 2 vão versar sobre conhecimento específico. Como esse conhecimento geral ele é comum a todos os cargos, é possível que sejam as mesmas questões para todos os cargos, tá? E as de conhecimento específico, logicamente, vão ser focadas ali no cargo. Então, aqui nessa parte de conhecimento geral, pode cobrar ali direito administrativo, constitucional, AFO, auditoria, controle externo, tá? Inclusive, auditoria e controle externo são as matérias ali mais quentes. Eu acredito que uma das 2 questões sejam sobre essas matérias na parte de conhecimento geral. Beleza? Ao todo, então, a prova discursiva vai valer 40 pontos. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 20 pontos. Tá? Então, 40 pontos, né, que é o somatório daqui, que vale 20, mais do parecer uma instrução, que também vale 20. Tá? Agora, o interessante é que a banca ela traz o mínimo apenas para o somatório das questões. Isso aqui é muito bom para o candidato que está fazendo o concurso. Por quê? Porque como são 5 provas possíveis, né? Pode ser que em uma delas, talvez o candidato não tenha um conhecimento muito aprofundado, né? Isso pode acontecer, pode vir uma questão que fugiu ali do que ele tinha estudado e tal, ele não sabia. Em outros concursos, quando o mínimo é por questão, ele poderia ser eliminado só por conta daquela questão. Então, ele gabaritava as outras, mas errava aquela ali e era eliminado. Aqui não. Aqui, se ele for muito mal em uma das questões, ele consegue, né, com a pontuação das demais questões, passar esse mínimo ali e conseguir ficar aprovado no concurso. Logicamente, o foco também tem que ser buscar nota máxima, né, uma vez que vai ser um concurso super disputado, então o foco é a maior nota sempre, beleza? Então, show de bola. Essa daqui é a prova discursiva. Um dos principais desafios para essa prova vai ser a seguinte: a banca ela traz que a prova discursiva vai ser aplicada num dia diferente da prova objetiva. Então vai ser depois da última retificação que teve, né, vai ser no dia 11. Então a prova objetiva vai ser no dia 10 e a prova discursiva vai ser no dia 11. E o candidato vai ter 4 horas e meia para poder elaborar a prova discursiva, para poder responder a todas as provas discursivas. Essas 4 horas e meia englobam ler os enunciados, montar os rascunhos e passar para a folha definitiva. Tá? Se a gente for pegar o tempo total e dividir pelas questões, a gente teria mais ou menos o seguinte: 45 minutos para cada questão, então daria aqui 1h30, mais 1h30, né? Mais 1h30. Então, 45 minutos para cada questão e 1h30 minutos para o parecer de 60 linhas. Logicamente, fazer esse parecer em 1h30, o candidato precisa estar muito bem preparado, né? Então, o ideal é que ele desenvolva uma habilidade de escrever de forma mais rápida para economizar tempo nas questões, né? Então, fazer ali as questões talvez em 30, 35 minutos, né? Para que sobre mais tempo para ele fazer o parecer ou a instrução. Por quê? Porque esse parecer ou a instrução é aquela questão que vai demandar, de fato, mais tempo e, né, que vale mais pontos, vale 20 pontos sozinho. Inclusive, se fosse para organizar na hora lá do dia da prova, como é que eu vou fazer as questões? Você pode, logicamente, simular, né, fazer algumas provas antes para ver qual é o modelo que se adapta melhor, mas talvez eu começaria pelo parecer, pela instrução, porque é que demanda mais tempo e é que vale mais pontos. Então, eu faria ali com mais calma
e depois eu iria para as questões. Se fosse o caso, num cenário ali em que eu não tivesse mais tanto tempo, eu já faria a questão direto na folha definitiva ali, de forma rápida, só para entregar, mas o prejuízo seria muito menor do que deixar para fazer o parecer nessa correria toda, né? Porque o parecer vale 20 pontos e a questão vale 5 pontos. Então, eu faria primeiro o parecer e depois faria as demais questões pela ordem de conhecimento. Então, as que eu sei mais eu faço primeiro e as que eu sei menos eu vou deixando para o final, beleza? Esse daqui, então, vai ser um grande desafio. Para que você chegue bem preparado, sugiro que faça simulados, né? Então, simule ali 2 ou 3 vezes antes do dia do concurso aquele cenário de prova, né? Para que você possa testar. Não, nesse simulado aqui eu vou fazer primeiro o parecer. Nesse simulado aqui eu vou começar pelas questões que eu sei, né? No próximo simulado eu vou fazer na ordem que vier ali. Faça as questões, depois o parecer. E aí você vê qual é o modelo que melhor se adapta ao seu estilo de prova. É aquele modelo que vai te deixar mais tranquilo, beleza? Show de bola. Antes da gente começar a falar sobre a discursiva, na verdade a gente já está falando, né? Mas antes de mostrar a discursiva, a técnica de escrita ali discursiva mesmo, a gente precisa entender quais são os critérios de correção da banca Sebrasp. E a lógica é a seguinte, tá? Não é enrolação, não é enrolação. Pelo contrário, aqui é uma forma da gente ganhar tempo. A ideia é, entende como a banca cobra, vê o enunciado e monta a estratégia para conseguir, com base no enunciado, tirar a maior nota com base nos critérios, tá? Então é por isso que a gente precisa entender esses critérios. O edital traz esse critério, ele diz o seguinte, que a nota da prova discursiva, né, isso aqui vale para o parecer, vai ser a nota de conteúdo menos 4 vezes o número de erro dividido pelo total de linhas. Na questão, há uma mudança aqui, tá? A banca, em vez de colocar o fator de correção 4, ele vai colocar o fator de correção 1, beleza? Então, quer dizer que um número de erros vai ter um impacto menor na questão do que no parecer, tá? É basicamente isso que muda. A nota de conteúdo ela é composta por apresentação, estrutura textual e desenvolvimento do tema. Desenvolvimento do tema é a resposta aos tópicos. Na parte de apresentação e estrutura textual, a banca vai avaliar os critérios relacionados à apresentação, que é legibilidade, indicação de parágrafos, obediência às margens, e estrutura textual, que ela chama de organização de ideias. Tá? E no desenvolvimento do tema, a banca vai avaliar a resposta aos tópicos, ou seja, o conteúdo em si da questão, o conhecimento acerca do que foi solicitado. Tá? O edital ele não traz quantos pontos vai valer cada um desses critérios, né? Ele só traz o critério total. A prova vale 20 pontos. Mas quanto que vale cada um desses aspectos? E aqui já vem a primeira sacada. Tá? Pegando os editais, as provas anteriores da banca Sebrasp, né, de anos, enfim, a nossa experiência aqui no Você Concursado com prova discursiva, a gente verifica aqui o seguinte, que a nota total aqui de conteúdo, ela é dividida da seguinte forma, 5% vai para a apresentação e estrutura textual e 95% vai para o desenvolvimento do tema. Então aqui a gente já, acende um alerta. Conteúdo, né, é o que mais vale ponto. No caso da banca Sebrasp. É por isso que talvez você já tenha escutado que não precisa fazer introdução, não precisa fazer conclusão em provas da banca Sebrasp. Por quê? Porque o conteúdo em si está nos parágrafos de desenvolvimento, né? Então ele é o que mais vale ponto, é o que mais importa. Então se você usar todas as linhas para os parágrafos de desenvolvimento, a tendência é que você consiga uma boa nota, porque 95% da nota está sendo abordada ali, beleza? Show de bola. E o restante aqui, Bruno? O restante é a parte de gramática. Tá? Então, na gramática, ele vai subtrair da nota os erros de gramática, tá? Mas usando essa fórmula aqui. Só para você poder entender melhor o que a gente pode extrair disso, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem aqui o candidato 1 e o candidato 2. Tá? O candidato 1 cometeu 15 erros e o candidato 2 cometeu 15 erros ao longo da sua redação. Só que o candidato 1 escreveu 40 linhas e o candidato 2 escreveu as 60 linhas, escreveu o máximo de linhas possíveis, tá? Aplicando essa fórmula aqui, a gente vai ver o seguinte, que o candidato 1 vai perder 1,5 pontos, né? Então, a nota dele aqui seria 18,5, se ele tivesse gabaritado o conteúdo. Já o candidato 2, só por ter escrito mais linhas, vai perder 1 ponto só. Então, a nota desse candidato aqui seria de 19, né? Considerando ali que ambos acertaram todo o conteúdo, ganharam 20 ali na parte de conteúdo. Então, veja que só por escrever mais linhas, o candidato 2 conseguiu uma nota melhor, né? Por quê? Porque a quantidade de linhas ele reduz o impacto do erro gramatical. Então daqui a gente já consegue extrair algumas estratégias, tá? Consegue extrair algumas estratégias.
Presta atenção que elas são fundamentais em provas da Banca Sebrasp. Isso vale tanto para a questão quanto para o parecer. Primeiro, escreva o máximo de linhas possíveis, tá? Então, se a questão é para 15 linhas, escreva as 15 linhas. Se a questão é para 60 linhas, procure escrever as 60 linhas. Por quê? Porque, primeiro, reduz o impacto de erros gramaticais, né? Então, você vai ter se você cometer erros gramaticais, esse impacto desse erro vai ser menor. E segundo, porque ao escrever o máximo de linhas, teoricamente você traz mais conteúdo para a sua redação. Se você traz mais conteúdo, aumenta as chances de ganhar ponto em desenvolvimento do tema, né? Porque o desenvolvimento do tema é avaliado da seguinte forma: a banca tem um padrão de resposta, né? E ela vai olhar a sua redação e procurar na sua redação as respostas que estão no padrão. Então, quanto mais informação você trouxer aqui na sua redação, maiores são as chances de você acertar o padrão, tá? Então, uma estratégia para a Banca Sebrasp é buscar escrever o máximo de linhas para que consiga acertar o que está no padrão e majore a nota no desenvolvimento do tema, beleza? Só uma ressalva, se for uma questão de 15 linhas, né? Questão de 15 linhas, como ela vale 5 pontos, né? Então a gente teria aqui 0,25, né, de apresentação e estrutura textual e 4,75, tá? De desenvolvimento do tema. Então a proporção seria a mesma, 5% e 95%. Beleza? Agora vamos analisar os enunciados de provas anteriores. Para isso, eu entrei lá na biblioteca de discursivas, né? Se você não conhece, é bom dar uma olhada, beleza? Biblioteca de discursivas. É um sistema de questões discursivas do Você Concursado. Então, você consegue pesquisar utilizando filtros, né? Você pode filtrar por banca, concurso, por ano, enfim, se é inédita, se não é, quantidade de linhas. Então, é uma ferramenta bem importante aí para essa preparação, né? E eu entrei lá e procurei uma questão, né, de 15 linhas, para a gente poder ter uma noção. E eu encontrei uma bem recente, 2024, aplicada no concurso do Ministério Público do Estado de Tocantins, tá? Olha como é que a banca ela traz aqui a questão, tá? A questão ela é dividida aqui em 3 partes, beleza? A primeira parte, nesse caso aqui, é uma situação hipotética, mas também pode ser um texto motivador. A diferença de uma situação hipotética para um texto motivador é que o texto motivador fala sobre um assunto. Na situação hipotética, ela conta um caso, ela cria uma situação, né, para que o candidato analise. Mas na questão de 15 linhas, ela pode usar tanto o texto motivador quanto a situação hipotética. Depois, ela vem aqui com o comando da questão e pede para poder redigir um texto. Tá? Ela pode pedir só para responder, ela pode pedir um texto dissertativo, não importa aqui o que ela pedir, tá? Nesse modelo aqui. Em regra, o importante é o que está aqui nos tópicos, tá? Então a banca ela vai pedir aqui nos tópicos o que ela quer que o candidato responda. É praxe da Banca Sebrasp, inclusive, colocar aqui a pontuação de cada tópico. Então nesse caso aqui a gente tinha uma questão que valia 10 pontos, né? 10 pontos, e ao somar aqui os tópicos, ó, a gente vai ver que dá 9,5, né? Que é justamente os 95% de conteúdo. E aqui é importante a gente ver os tópicos, por quê? Porque, ó, esse tópico 3, ele vale mais do que o tópico 2, né? Então, numa estratégia de prova, eu tenho só 15 linhas. Eu vou direcionar mais linhas para o tópico 2 ou para o tópico 3? Opa! Se o tópico 3 vale mais pontos, eu vou direcionar mais linhas para o tópico 3, porque meu objetivo é tirar a maior nota, né? Isso aqui é uma pegadinha da banca, tá? Que ela coloca o tópico que vale mais pontos no último, porque o candidato começa a escrever a redação, como são só 15 linhas, chega no final ele não consegue desenvolver a resposta, porque não planejou muito bem a redação, né? E aí acaba perdendo ponto aqui. Mas você, como já sabe dessa pegadinha da Banca Sebrasp, você vai ficar ligado, né, para poder distribuir as linhas ali de forma proporcional a fim de conseguir responder a tudo que foi solicitado, né, com foco naquilo que vale mais ponto. Tá? Veja que é a mesma estrutura que a banca cobrou no concurso anterior do TCE Paraná, né, que também está lá na Biblioteca Discursivas, foi aplicado em 2016 pela Banca Sebrasp, só que era uma questão de 20 linhas. Né? Então a banca trazia aqui, ó, um auditor, após analisar demonstrações contábeis, foi incumbido de elaborar um relatório final acerca do trabalho. Então, veja que ele traz aqui uma situaçãozinha hipotética. Tá? Vem com o comando da questão, tendo em vista as responsabilidades do auditor, que considera a emissão de relatórios, beleza? Responda aos seguintes questionamentos. Então, ela não pede um texto dissertativo, ela só pede para poder responder os questionamentos. E aqui vem os tópicos. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 3. E aí vem a pontuação na frente, 5, 8
e 6, tá vendo? Então é o mesmo padrão, tá? Agora, Bruno, eu vi que na questão anterior foram 3 tópicos, nessa questão também foram 3 tópicos. Sempre a banca traz 3 tópicos? Não, tá? Podem vir questões com 2 tópicos, com 3 tópicos, com 4 tópicos, com 5 tópicos. Bruno, em questão de 15 linhas, 5 tópicos? Pode também, tá? É bem mais complicado de responder, né? Porque você teria ali 3 linhas para poder responder cada um dos tópicos, mas pode vir cobrando sim. Mas a lógica é simples. Para responder essas questões de 15 linhas, é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, né? Sem introdução e sem conclusão. Então, para essas duas questões, a estrutura de resposta seria isso aqui. Tá? Então, aqui seriam as 15 linhas. Beleza? Utilizar as 15 linhas, um tópico, um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. O tamanho desses parágrafos pode variar de acordo com a pontuação de cada tópico e da exigência também, né? Às vezes um tópico exige mais conteúdo que outro, então ele vai ficar um pouquinho maior. Mas é importante que você faça esse planejamento a fim de que consiga responder a tudo que foi solicitado. Veja que não tem introdução e não tem conclusão. Por quê? Porque são só 15 linhas. Não adianta você trazer introdução e conclusão em questão de 15 linhas, porque vai ser jogar espaço fora, uma vez que introdução e conclusão não respondem aos tópicos, beleza? E aí, se você faz um texto legível, obedece bem ali as margens, né, e faz um tamanho bom de indicação de parágrafos, você vai conseguir nota máxima ali em apresentação, mesmo sem introdução e conclusão, beleza? Então, essa é a estratégia para as questões de 15 linhas. Veja que o foco, então, é saber montar um parágrafo de desenvolvimento e respeitar as regras de apresentação, beleza? Agora vamos falar sobre o temido parecer, né? Para falar sobre o parecer, aqui a gente buscou uma questão, a questão aplicada num concurso anterior, do TCE Paraná, que também era para 60 linhas, beleza? E que também pedia um parecer. Mas é importante só a gente contextualizar aqui, né, na teoria, o que seria um parecer. O parecer, ele é um documento que tem por objetivo trazer a opinião, né, para auxiliar numa tomada de decisão. Então, no âmbito ali do TCE Paraná, seria um auditor, um setor de auditoria, né, emitindo uma opinião sobre determinada situação para subsidiar a decisão, né, do plenário, do pleno, né, que são dos conselheiros, beleza? Então, ele vai pegar essas informações e tomar a decisão. Existem 2 tipos de parecer, tem um parecer técnico e o parecer jurídico, né? Isso aí é a teoria que traz. O parecer jurídico ele é utilizado ali no âmbito do Poder Judiciário e tudo. No Tribunal de Contas é mais comum um parecer técnico, tá? E o parecer técnico ele vai, então, analisar a situação com base em argumentos técnicos, que é a legislação, normas, instruções, portarias, princípios, né? E emitir essa opinião, beleza? Em regra, qual é a estrutura? Você tem ali uma introdução, você tem um relatório, que é o quê? A exposição dos fatos, né? Depois você vai ter ali a fundamentação técnica, então é a análise técnica daquilo, e ao final você vai ter uma conclusão com a emissão de uma opinião, tá? Há também aquela estrutura formal de um parecer, que é o título, né, a identificação do parecer, o número do processo, a ementa, o parecer normalmente não tem vocativo, aí você tem ali no final, você tem o parecer, a consideração superior, né, a data, o local e a assinatura. Tem essas estruturas. Porém, para fins de Banca Sebrasp, a gente não precisa se prender nessa estrutura. Por quê? Porque quando ela quer que o candidato traga uma estrutura, ela ou coloca no edital a especificação, tá? Como aconteceu no TCDF, ela traz lá que vai observar o manual de redação do TCDF, ou ela traz no próprio enunciado. Ao responder sua questão, considera as seguintes informações. Aí ela traz lá o número do processo, tudo para que você ensina no seu documento. Então, ela já ensina a fazer no enunciado. Como o edital não traz o manual, então você ou segue o que está lá no enunciado, se a banca trouxer, ou foca apenas na parte de conteúdo em si, que é trazer as partes que compõem o enunciado do parecer ou da instrução, tá? A instrução, nesse caso, seria o quê? Seria basicamente a parte técnica. Aquela parte em que você vai analisar a situação com base nas informações, mas sem necessariamente emitir uma opinião. A instrução é uma fase que precede ao do relatório, né? Então, as duas ali são bem parecidas, uma está dentro da outra, na verdade. Mas a instrução, em suma, a diferença da instrução para o parecer é que a instrução não necessariamente precisa de uma opinião. Ela só vai analisar os fatos, beleza? Por isso que a banca traz esses 2 modelos. Nessa prova aqui do TCE Paraná, ela também pedia um parecer, tá?
tá? E aí, como é que era a estrutura? Ela veio aqui e trouxe uma situação hipotética, tá? Então, ó, o Tribunal de Contas de determinado estado conta com algumas vagas de função gratificada, papapá. E aí ela vai trazendo aqui uma série de situações. Isso aqui foi aplicado para o cargo de administração, tá? Aí, ó, na qualidade de ocupante do cargo de analista de controle da área de administração, papapá, papapá, elabore um parecer a respeito da situação hipotética, tá? Seu parecer deve embasar-se em conhecimentos teóricos da área e atender ao que se pede a seguir. E aí ele pede aqui, ó, os tópicos, beleza? Cada tópico com uma pontuação. Então, ó, o tópico, ó, descreva as características do modelo de administração pública patrimonial e burocrática e discorra a respeito das desvantagens de ambos os modelos, né? Descreva sobre os objetivos do plano de reforma do aparelho do Estado. Então, veja que esses tópicos aqui são todos tópicos teóricos. Ele pede conceitos teóricos. E no final, ó, apresente uma conclusão ao departamento responsável pela seleção que retrate como os novos gestores, né, cientes desses conceitos, poderão contribuir para o aprimoramento e a modernização da administração. Então, ele traz ali os tópicos teóricos, então nada difere ali de uma questão discursiva normal, que é só você apresentar os conceitos, o conhecimento teórico. E no último tópico ele pede para você, com base nesses conceitos, propor uma medida, né, para a administração. E aí ele pega a situação hipotética e pede para o candidato analisar. Esse é um modelo de parecer que a banca pode cobrar. Mas veja que aqui não tinha muito segredo. Era basicamente uma introdução pequena, né, ou nem trazer a introdução, um parágrafo de resposta para cada tópico. Não precisaria colocar número de processo, ementa, essas coisas, não precisaria colocar nada. Então, bastaria usar 60 linhas para responder aos tópicos. Veja que, nesse caso, fica muito parecido com uma questão discursiva comum, né? Só que tem esse nome de parecer porque tem essa análise necessariamente da situação hipotética. Na questão, então, vamos lá. Ó. Questão discursiva. Pode ser texto motivador ou situação hipotética. Ou, inclusive, pode não ter nada, só o comando e os tópicos também. Essa é a questão discursiva. No parecer ou instrução, ele vai necessariamente trazer uma situação para ser analisada. Então, é obrigatório que traga essa situação hipotética e você vai analisar essa situação. Eu peguei outro modelo aqui, um pouquinho mais recente, tá? Para te mostrar também como é que pode ser esse parecer. Tá? Da Banca Sebrasp, eu tirei lá, foi aplicado em 2021 no concurso do TCE Rio de Janeiro. Nesse caso aqui foi para o cargo de contador, tá? Mas veja só a estrutura. A banca ela traz uma situação hipotética. Dentro dessa situação hipotética, ela traz ali os fatos encontrados no âmbito de uma auditoria. Então foi realizada uma auditoria e ele encontrou essas situações, situação 1 e situação 2. Aí vem com o comando da questão, e aí no comando da questão, ó, considerando essa situação, elabore na qualidade de membro da referida equipe de auditoria, parecer a respeito da situação encontrada, beleza? Aí ele traz aqui com base, tal, nessas coisas. Aí, ao elaborar seu parecer, atenda necessariamente ao que se pede a seguir. Aí ele vem aqui, ó, e traz 3 tópicos, mas dentro do tópico 3, ele traz aqui 2 tópicos, tá? E aí, olha que diferente, né? Ele traz, ó, apresente o conceito das demonstrações contábeis aplicadas e os seus propósitos. Então, aqui é um tópico teórico, né? Então, ele cobra só o conhecimento de forma simples. Aí depois ele vem e pede, ó, faça uma análise sucinta das situações 1 e 2 apresentadas na situação hipotética, destacando os problemas nelas identificados. Então, essa análise sucinta é a que a gente chama dentro do parecer de relatório. Né? Então, é a análise da situação. E a banca ela pede para você poder fazer essa análise, só que de forma sucinta, né? Mas destacando justamente os problemas. Porque quando você for para a fundamentação, é lá que você vai mostrar que aquilo é um problema com base na legislação e etc. Então, veja que o enunciado ele já traz mais ou menos a estrutura do que seria um parecer, né, na teoria, beleza? Mas, para fins de concurso, basicamente você tinha que seguir o que ele pediu. E aí depois, ó, proponha recomendações que contemplem as respostas às seguintes perguntas. Então, como deve ser reconhecida a perda por redução do valor recuperável, né? Qual lançamento contábil deve ser efetuado, enfim. Então, aqui a gente vai responder também ao que a banca está pedindo, né? Um parágrafo para cada tópico também, né? Poderia trazer uma introdução pequenininha, poderia, mas se começasse ali já com os conceitos e demonstrações contábeis como o tópico 1, como introdução, já seria suficiente também, beleza? Então, veja que não há, apesar da banca trazer um parecer, uma instrução, não há uma estrutura de parecer, uma estrutura de instrução necessariamente que deve ser observada.
você só vai inserir se a banca solicitar no próprio enunciado. Se não, você vai utilizar ali a técnica que é responder aos tópicos, né? Porque é ali que está 95% da nota, tá? Então, quais são as estruturas que você pode levar para sua prova, tá? Essa seria a estrutura, né, geral ali, que seria a introdução. Dentro da introdução você traria ali o relatório, né? O desenvolvimento seria a resposta aos tópicos e no final uma conclusão com uma emissão de opinião, tá? Essa seria a estrutura padrão aí de um parecer, tá? Se fosse a instrução, não precisaria da opinião, seria só uma conclusão normal. Mas você pode utilizar também essa outra estratégia, que é trazer uma mini conclusão, uma mini introdução, desculpa, e utilizar todo o restante das linhas para responder o que foi solicitado. Ou, por fim, ainda pode usar essa terceira opção, que é utilizar todas as linhas para os parágrafos de desenvolvimento, ou seja, para responder ao que foi solicitado. Agora, muita atenção. Muita gente prefere já adotar esse último modelo, né? E, de fato, ele funciona. A gente viu várias provas em que o candidato conseguia boas notas mesmo trazendo esse último modelo. Agora, a grande questão não faz sentido você usar esse modelo e deixar linhas em branco, né? Então, se vai usar esse modelo, é para usar 60 linhas respondendo ao que foi solicitado. Né? Agora, eu respondi lá 40 linhas. Pô, sobrou 20 linhas em branco? Não, então faz introdução, faz conclusão, preencha aquelas linhas ali para poder pelo menos reduzir os impactos dos erros de gramática na sua redação. Né? Mas então, assim, é para usar todas as linhas para o desenvolvimento? Beleza. Agora, se for para deixar ali em branco, é melhor utilizar o modelo 1 ou o modelo 2. Tá bom? Então, essa é a regra. Agora, qual é a estratégia para você, de fato, chegar bem preparado lá no concurso? Primeiro, tem que aprender essa técnica discursiva. Então, a gente vai ter que aprender as regras de apresentação do texto, então legibilidade, indicação de parágrafo, regra de rasura, tamanho de letra, essas coisas. Depois, a gente vai aprender a montar o texto, né? E aqui a gente tem que focar no parágrafo de desenvolvimento, beleza? Então, aqui o cerne do curso é você saber aplicar a técnica de elaboração do parágrafo de desenvolvimento, porque vai servir tanto para a questão de 15 linhas, quanto para o parecer ou instrução, beleza? Então, aprender esse parágrafo. E depois, aprimorar na técnica, né? E aqui eu vou destacar a técnica do rascunho eficiente, beleza? Como são várias provas para serem aplicadas em apenas 4 horas e meia, aplicar a técnica do rascunho eficiente vai fazer você ganhar tempo. Então, o rascunho eficiente é uma opção para que você não precise fazer aquele rascunho tradicional, que seria fazer uma redação no rascunho e depois passar toda essa redação a limpo. Imagina isso. São 5 provas. Se você faz um rascunho e passa limpo, um rascunho e passa limpo, no final você vai ter que fazer 10. Então, se o tempo já era corrido para 5, imagina para ter que fazer 10 redações. Então, é muito bom aprender essa técnica aqui antes. Depois que você pegar toda essa parte de teoria, né, aprender ali a técnica em si, aí você vai começar a praticar. Né? E a sugestão é que você pratique aí, no mínimo 3 redações, 3 discursivas com correção. Tá? Beleza? Ao longo do treinamento, inclusive, você pode fazer bem mais discursivas, pode treinar várias. Quanto mais você fizer, melhor, porque você também está treinando o conteúdo. Inclusive, o Você Concursado possui uma funcionalidade, né, que para alunos desse curso do TCE Paraná, né, vai ser liberado, que é a correção por IA. Então, você consegue fazer a redação ali e, para não desperdiçar em uma correção individual, você joga para a IA para ela poder corrigir ali os aspectos relacionados ao conteúdo em si, né, e aos critérios ali da banca. Você tem uma noção se está no caminho certo ou não. Mas, o mínimo, tem que ter 3 correções por pessoa, né? Pelos professores do Você Concursado. Porque essa correção funciona da seguinte forma. Você vai mandar uma questão, né? Vai receber um feedback, tá? Sobre essa questão. Então, você manda essa questão aqui para o professor, a gente manda um feedback para você. Com base nesse feedback, você pode fazer o parecer, né? Então, você vai mandar para o professor e receber um outro feedback. Poxa, tive mais dificuldade com a questão ou com o parecer? Porque, por mais que pareça que por parecer é mais difícil, a questão ela exige um poder de síntese muito grande, né? Porque são só 15 linhas. Então, às vezes eu tive mais dificuldade com a questão. Então, você vai utilizar a última correção para a questão. Ou, não, tive mais dificuldade com o parecer. Então, vai utilizar a última correção para o parecer. Mas é importante que você tenha esse feedback antes de fazer a próxima. Porque aí você tem a possibilidade, né, de melhorar. Então, alguém apontou o que você estava errando, o que precisava melhorar, e a partir daí você vai melhorando aquele ponto. Diferentemente de você fazer várias, sem ninguém corrigir,
e chegar no final você cometer aquele mesmo erro na prova, porque você nem sabia que estava cometendo o erro, tá? Então essa seria a estratégia para chegar bem preparado. Aqui no Você Concursado a gente já organizou isso aqui para você ganhar tempo, né, dentro dos cursos para o TCE Paraná. Então vão ter cursos ali para diversas áreas, né? Então você precisa consultar no link abaixo aí ou diretamente lá no site, se você já não é aluno, né? Quais são os cursos disponíveis. E como é que esse curso é estruturado, tá? Você tem ali primeiro a teoria sucinta. Então aquela parte ali de técnica bem rápida, bem objetiva, assim como essa aula, veja, 35 minutos, tanta informação que a gente já passou, né? Então, essa técnica é bem sucinta, só para você aprender ali o que é essencial. Então vai ter um módulo lá de como montar as questões de 15 linhas, um módulo de como montar esse parecer, uma instrução, enfim, tudo bem objetivo. Depois vai ser disponibilizado os temas para poder praticar. Então você vai ter temas de 15 linhas e vai ter temas de 60 linhas. Tudo dentro do edital, tudo dentro daquele conteúdo ali previsto no edital. Todos esses temas para praticar, eles podem ser enviados para correção individualizada ou podem ser utilizados na correção de IA, né? E também tem propostas de resolução. Então você faz o tema e consegue, na mesma hora, analisar qual o padrão de resposta, então o que era esperado de conteúdo, e também a técnica do curso sendo aplicada. Então você vai ter um modelo de resposta utilizando a técnica do curso, elaborada pelos professores aqui do Você Concursado. E se você não é aluno, tudo está disponível a um preço acessível. Vale a pena fazer esse treinamento com a gente? Dá uma olhada no que aconteceu lá no TCDF, no último concurso do TCDF, tá no resultado final. Olha como é que nossos alunos saíram. No cargo de analista, 9 entre os 10 primeiros aprovados eram alunos do Você Concursado. Tá? E no de auditor, 12 entre os 15 primeiros também eram alunos do Você Concursado, incluindo as 3 maiores notas na discursiva. Então, tanto no cargo de analista como no cargo de auditor, a ampla maioria, quase a totalidade dos candidatos aprovados estudaram como Você Concursado. No TCE Paraná, a gente acredita que vai ser parecido. Então, se você quiser fazer parte desse grupo aí de candidatos, siga a técnica do curso. Acredite na técnica do curso, porque está aqui. Ela, de fato, funciona, tá? Então, se aplique aí, veja as aulas, veja o curso com afinco, para que você também consiga a tão sonhada aprovação. Beleza? Qualquer dúvida, a gente está à disposição em qualquer uma dessas plataformas aí. Forte abraço e bons estudos.